Sabe aquela promessa de campanha? Ou aquela necessidade do bairro? Como é que isso vira realidade de fato? De onde é que sai o dinheiro para construir uma escola nova ou um hospital? Pode parecer um labirinto, né? Mas na verdade tudo segue um plano bem amarradinho, em 3 passos. E é esse mecanismo que a gente vai desvendar agora. Para ficar bem concreto, vamos usar um exemplo que todo mundo entende: a construção de uma escola nova. Como é que a ideia de, olha, a gente precisa de uma escola aqui, se transforma num prédio de verdade, com sala de aula, professores, alunos? É essa jornada, do plano até o tijolo, que a gente vai acompanhar. Então, a resposta está num sistema que funciona, ou pelo menos deveria funcionar, como um relógio de precisão, sabe? Com 3 engrenagens principais. E elas precisam girar em perfeita sincronia para o dinheiro público ser usado direitinho. Se uma delas emperrar, a máquina toda para. A primeira engrenagem, o ponto de partida de tudo, é o PPA. A gente pode pensar nele como a planta baixa de todo o governo. É o grande plano, o desenho que define a estrutura geral do que vai ser construído nos próximos anos. Bom, mas o que é esse tal de PPA? O Plano Plurianual. Ele é o mapa estratégico do governo. Ele não vai entrar no detalhe de quanto custa o cafezinho do ministério, sabe? Mas ele vai definir as grandes missões, como, por exemplo, melhorar a educação ou expandir o saneamento básico ao longo de 4 anos. E aqui tem duas características que são a chave de tudo. Primeiro, o foco dele é em estratégia e continuidade. Isso é super importante para que um projeto não seja simplesmente abandonado só porque o governo mudou. E segundo, ele dura 4 anos. Isso garante uma visão de longo prazo que vai além do ciclo de uma única eleição. Para ficar ainda mais fácil de entender, a melhor analogia para o PPA é mesmo a planta baixa de uma casa. É o desenho que diz: essa casa vai ter 2 andares, 3 quartos e uma garagem. Ele define a estrutura, a visão geral, mas não diz qual parede vai ser pintada primeiro. Isso vem depois. Ok, então a gente já tem a planta da casa. Mas por onde começar a obra? É aí que entra a nossa segunda engrenagem, a LDO. Ela é a ponte que vai conectar aquele plano gigante com as ações de cada ano. A LDO, ou Lei de Diretrizes Orçamentárias, funciona como a lista de prioridades do ano. Ela pega aquele planão de 4 anos, o PPA, e decide, ok, para o ano que vem o nosso foco vai ser este aqui. E ela também define as regras do jogo, como, por exemplo, qual vai ser a meta de inflação ou o reajuste do salário mínimo. A palavra-chave aqui é ajuste. O mundo muda, né? Uma crise econômica pode acontecer, uma nova necessidade pode surgir. A LDO é a ferramenta que permite ao governo ajustar o foco todo ano, priorizando o que é mais urgente dentro do cenário daquele momento. Ela é anual. Voltando para nossa casa, se o PPA é a planta, a LDO é o cronograma da obra. É ela que define que, neste ano, o foco vai ser construir o telhado e as paredes e deixar a piscina para depois. É a decisão tática, sabe? Por onde começar. Certo, já temos o plano e as prioridades do ano. Agora falta o mais importante, o dinheiro. Vamos então para a terceira e última engrenagem, a LOA, que é onde a execução finalmente acontece. A LOA, ou Lei Orçamentária Anual, é o orçamento no preto no branco. É a hora da verdade. De um lado, ela estima toda a receita, ou seja, todo o dinheiro que o governo espera arrecadar com impostos. Do outro, ela autoriza cada despesa, centavo por centavo. Regra de ouro: se não está na LOA, simplesmente não pode ser pago. O foco aqui é 100% prático, dinheiro na conta e pagamento. A LOA é o que transforma os planos e as prioridades em números, em reais. É o documento que efetivamente libera a grana para que as coisas aconteçam durante aquele ano. E com isso, a nossa analogia da casa se fecha perfeitamente. A LOA é o ato de ir na loja de material de construção, comprar o cimento e os tijolos e pagar os pedreiros. É o dinheiro saindo do caixa para construir aquele telhado que a LDO priorizou, tudo de acordo com a planta original que estava lá no PPA. Então, resumindo o fluxo, como funciona essa máquina? Tudo começa com a estratégia de 4 anos do PPA. A cada ano que passa, a LDO filtra essa estratégia e define as prioridades da vez. E, finalmente, a LOA aloca o dinheiro para que essas prioridades anuais saiam do papel. É uma sequência lógica. Agora, vamos sair um pouco da teoria e ver como essas engrenagens giram na prática. Vamos voltar para o nosso exemplo da escola para ver como a ideia sai do papel e vira tijolo de verdade. Olha só a jornada da nossa escola na prática. Lá no PPA, o governo bota a meta geral, construir 50 escolas técnicas em 4 anos. Beleza. Anos depois, chega a LDO de 2026, que filtra essa meta e prioriza.
Neste ano, vamos começar com 10 escolas na região norte. E, finalmente, na LOA, o dinheiro é carimbado. 50 milhões de reais para a construtora X erguer essas 10 escolas. Viu só? Do plano à ação. E por que essa burocracia toda é tão importante? Bom, a resposta é bem direta. É uma questão de legalidade. As 3 peças têm que se encaixar perfeitamente. Se alguma coisa for paga sem estar prevista na LOA, ou se a LOA não seguir as prioridades da LDO, o gasto é considerado ilegal. A engrenagem inteira simplesmente trava. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final. Agora que dá para entender melhor como a máquina funciona, a gente pode olhar para a nossa própria cidade, para o nosso estado e se perguntar: será que as promessas e os grandes planos estão realmente passando por todas essas etapas? O dinheiro está chegando onde foi priorizado? Fica aí a reflexão para o nosso dia a dia.